Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa casa, Núcleo Espírita Coração de Jesus, na primeira palestra presencial da assistência social e também do nosso público em geral, transmitida pelos canais da nossa casa, YouTube, Facebook, Instagram e também pelo nosso site. Antes de começarmos nossa reflexão do dia de hoje, vamos procurar nos harmonizar, fazendo uma prece de agradecimento, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, que é a espiritualidade, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, para poder ter mais essa reflexão do Evangelho do nosso Mestre, nesta palestra desse dia. Que possamos agradecer, dizer: Senhor, no decorrer dessa nossa existência, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Precisamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E ver se não bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos para toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres. Que todos, quando se chegar a nós, sinta a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor. Que no decorrer dessa nossa existência possamos sempre te revelar a todos. Graças a Deus. Com essa prece, mais harmonizados, que a gente possa meditar sobre o tema de hoje, o homem de bem frente às adversidades do dia a dia. Que possamos imaginar por um instante quantos obstáculos temos no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em todos os momentos, em todos os lugares que a gente vai. Sempre temos os nossos obstáculos para a gente vencer no nosso dia a dia. Falando um pouco sobre o homem de bem, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, com o título Homem de Bem, ele aponta algumas características. Ele nos fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade. Quando praticamos a lei de Deus, essa lei de justiça, de amor, procuramos sempre analisar nossos atos, analisar nossa consciência, procurando fazer o bem por onde a gente passa e sempre aproveitando as oportunidades de ser útil e sentindo uma satisfação enorme em praticar a caridade. O homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no item 3, ele é indulgente, é benevolente, respeita os outros, procura se autoconhecer, o auto-perdão, perdoando as suas imperfeições e com isso buscando perdoar as imperfeições do próximo. E Kardec nos afirma ainda que reconhece o verdadeiro espírita, ele fala, reconhece o verdadeiro homem de bem, que não só espírita, mas todos, que pratica a lei de Deus, é o homem de bem, pela sua transformação moral. E é isso que a gente tem que procurar fazer no nosso dia a dia. E pelos esforços que empregamos para domar essas más tendências que nós trazemos no nosso ser. No segundo slide, tem uma pergunta que eu gostaria que a gente pudesse estar fazendo, pensando, como estamos enfrentando essas dificuldades no nosso dia a dia. Enfrentamos com fé, com resignação, com aceitação? Ou enfrentamos com revolta, com medo, com desespero?
Ou usamos aquela famosa frase, por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Que isso é revolta e quando a gente faz essa pergunta, a gente não exercita a fé em Deus. A dor, ela faz parte da nossa vida. Estamos num planeta de provas e expiação. Mas o sofrimento, ele pode ser diminuído. Ele pode até ser eliminado. Dependendo de como enfrentamos essas dificuldades no nosso dia a dia. Eu vou ler uma mensagem do Chico, que acho maravilhosa para o nosso tema de hoje. Chico nos fala: quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais uma prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade, que lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Eu escolhi essa mensagem do Chico para iniciarmos justamente porque ele nos fala de tudo que a gente tem que e como a gente precisa se portar, precisa ultrapassar as nossas dificuldades do dia a dia. Normalmente a gente se pega no desânimo, no desespero, quando a gente passa por as dificuldades no nosso dia a dia. E ele coloca essa frase que eu achei maravilhosa: leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Estamos passando, durante todo esse ano de 2020 que acabou, começamos 2021, continuamos passando por muitas dificuldades devido à pandemia. Muitas pessoas desencanaram, muita gente perdeu seus entes queridos. Porém, fica nesse momento muito aprendizado. Aprendizado que a gente precisa ajudar o outro, que a gente precisa se melhorar com todas as dificuldades que a gente está passando. Próximo slide. Nós temos uma frase do nosso maior modelo, do nosso mestre e o nosso guia Jesus, onde ele nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu em nenhum momento solucionar nossos problemas, mas ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. E ele está. É só termos fé em Deus, seguirmos os seus ensinamentos, termos resignação e nos momentos de dificuldade procurar conversar com o nosso mentor, conversar com os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Com certeza sentiremos Jesus ali do nosso lado, nos apoiando, nos carregando no colo, como eu falo na maioria das vezes, quando a gente não aguenta a prova. Ele nos ameniza o nosso peso da nossa cruz, quando a gente escuta, quando a gente pede, quando a gente está com a nossa conexão com o nosso Mestre. Ele nos deixou o Evangelho maravilhoso para a gente seguir. Nos enviou o Consolador prometido, que é a nossa doutrina, para que a gente pudesse ter essa bússola, seguir na fé. E que a gente não pode e não deve esmorecer nas nossas dificuldades. Às vezes elas são muito difíceis. E como a gente tem uma história, né,
A gente não tem como botar essa cruz, essas dificuldades que a gente traz. Tem uma historinha que eu vou resumir. Certo moço, ele foi convidado para fazer uma jornada ao paraíso. Só que para chegar até lá, ele precisava levar a cruz sem deixar em nenhum lugar até o topo. Ele começou, no princípio, a cruz era leve, mas foi pesando e ele foi cortando cada pedaço ao longo do caminho. Ao chegar no topo, ele precisava dessa cruz para atravessar o rio. E aí a cruz não dava para atravessar. É isso que fazemos ao longo da nossa encarnação. Às vezes temos as dificuldades, aí a gente resolve não passar por aqui, nos desviamos, e aí ao final da encarnação a gente precisa retomar tudo de novo. Cada obstáculo que a gente tem na nossa vida é o tamanho perfeito para a nossa evolução. Se cortamos ou deixamos de cumprir, nas próximas encarnações a gente vai ter que continuar. Vai ter que rever. Às vezes a gente vai ter que passar por esse obstáculo com mais sofrimento, com mais dores. Então, que a gente possa pensar nessa palavra do Mestre. A gente vai ter aflições sim, mas Ele vai estar do nosso lado, nos encorajando em tudo. Próximo slide. Desafios e dificuldades são alavancas do progresso. Eu dei esse slide o nome de aprendizado. É isso que a gente tem no nosso dia a dia, em todos os momentos. Tudo. Todas as dificuldades que a gente passa, que a gente tem, são desafios, são propostas de evolução. Superá-los significa movimentar iniciativas, boa vontade, ideal, determinação. E aí, ao final desse obstáculo, a gente sempre vai sair mais forte. Quando a gente pede a nossa vida, quando a gente quer a nossa vida tranquilamente, sem preocupação, a gente estaciona. Não temos o progresso, nos acomodamos e com certeza teremos um chamamento muito maior. Então, em vez da gente reclamar das dificuldades, a gente precisa agradecer. Agradecer sim por cada dificuldade que a gente tem. São elas alavancas para o nosso progresso, para a nossa evolução. São lições vivas de aprendizado. Na nossa família, em vez de a gente reclamar por aquele familiar que a gente tem, que a gente considera que é um problema, que a gente possa pedir sempre a Deus força, discernimento, paciência, para a gente lidar, porque são eles as maiores ferramentas de aprendizado para a nossa evolução. No campo profissional, né, em todos os lugares que a gente vai, surgem os obstáculos. A gente precisa analisar os recursos que a gente tem para superar esses obstáculos. Com isso, a gente vai se sentindo cada vez mais forte, cada vez mais aumenta nosso aprendizado. Às vezes, acho que durante todo esse momento, né, de pandemia, tivemos muitos problemas financeiros também. Só que nesses momentos surge sempre alguém, da onde a gente não espera, achar alguém que nos ajuda. A gente precisa mais confiança em Deus e buscar sempre nele nossa força e nossa fé para superar esses momentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 3, mesmo capítulo que a gente continua falando sobre o homem de bem, tem uma frase que o Kardec nos coloca que é maravilhosa. O homem de bem sabe que
todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Essa é a diferença da gente sofrer, o bem sofrer e o mal sofrer. A gente entender que os desafios, eles são alavancas para o nosso aprendizado, e não usar isso como revolta, como desculpa, para que a gente não evolua. A doutrina espírita, ela nos traz uma visão maravilhosa sobre o sofrimento humano. Vivemos num mundo de provas e expiações, e neste mundo somos muito atraídos pelo sofrimento, pelas dores. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela nos fala: os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consistente para um progredir fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. As experiências dolorosas, conseguimos melhorar nossos comportamentos quando temos fé e aceitação para passar com resignação pelas dores. Então, Joana de Ângeles também, igual o Chico nos fala, a gente precisa passar por esses momentos, por essas dores, com fé, com aceitação, com resignação. Quando passamos dessa forma, parece que aquele obstáculo ele não é tão grande como parecia. No próximo slide, nós temos mais uma frase do capítulo 17 aí do Evangelho, só que falando sobre fé, que também está falando lá sobre o homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Isso se chama fé, confiança em Deus. Precisamos, na lei do progresso, na lei do trabalho, fazer a nossa parte. Só que tem momentos e tem dificuldades que às vezes parece intransponível. Então, neste momento, a gente precisa se conectar à espiritualidade, ter a fé e a confiança de, com certeza, Deus fará o que for melhor. Se for para a gente passar por aquela dificuldade, com certeza vamos passar. Se for para a gente ter aquilo que a gente está almejando, a gente vai ter. Se não, a espiritualidade vai fazer o que for melhor para nós. A fé é apoio, é incentivo, é compreensão, é esperança. A fé é alimento da alma, a qual fortifica o homem, dando-lhes força para enfrentar as vicissitudes inevitáveis da existência terrena, neste planeta de provas e expiação. Eu costumo, sempre nos meus momentos, eu sempre falo, usar uma frase que faz exatamente o que explica o autor do livro. Eu uso sempre a frase, quando eu acordo e não estou tão bem, do Paulo de Tarso, a Epístola aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confiar em Deus, sentir que Ele é Pai amoroso, mentalizar a ligação constante com Ele, fortalece a nossa fé. Essa frase, ela me traz exatamente isso. Mentalizar a minha ligação com Deus, a minha ligação com Jesus, e me dá realmente essa força interior. Ele faz com que eu me sinta realmente forte, mesmo diante do maior obstáculo. Isso é a gente confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na espiritualidade. Quando estamos passando por dificuldades, como estamos nesse momento,
Precisamos fortalecer nossa fé para que a gente consiga passar por tudo e no final sair realmente fortalecido. Porque sem essa fé, sem essa confiança, às vezes a gente acaba ficando fraco, né? Então a gente precisa ter essa ligação constante com o nosso Pai maior, com o nosso irmão maior e com a espiritualidade que está o tempo todo nos auxiliando. Próximo slide tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Kardec perguntando aí sobre essa felicidade que a gente, aqui no planeta, a gente almeja, né, tanto. A resposta do Espírito da Verdade é: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgar ser a felicidade, muitas vezes oculta urgentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação e provas. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, como a gente sempre fala, estamos num planeta de provas e expiação. Teremos provas, teremos expiações, teremos dores, com certeza. Mas o sofrimento, como a gente sempre fala, nem sempre ele é necessário. Podemos passar por essas dores com resignação. A doutrina espírita nos mostra claramente que temos momentos de alegria e de dificuldades, eles se alternam na vida dos seres humanos. Nenhum de nós é totalmente feliz, nenhum de nós vive totalmente passando por dificuldades. As alegrias eternas, elas não pertencem a este planeta que estamos. O sofrimento, como nos diz o Espírito da Verdade, está por todos os lados. As dores. E afeta todas as pessoas, independente de classe social, de etnia, de preferências sexuais. Isto acontece porque estamos num planeta de provas e expiação, onde as felicidades são passageiras, os amores materiais são passageiros, são temporários. A sociedade, ela é marcada por contradições, por incertezas, justamente por estarmos num planeta ainda de provas e expiação. Os sofrimentos humanos, eles estão escritos, né, no nosso subconsciente. As nossas dores, a maioria delas, tem explicação no nosso interior, de cada indivíduo. Mas para passarmos por essas dores, necessitamos refletir sobre o nosso comportamento, sobre o que estamos fazendo nessa encarnação, como estamos seguindo, como estamos tratando cada dificuldade desta encarnação. Próximo slide, coloquei como resignação que André Luiz, numa obra maravilhosa, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Ação e Reação, tem uma frase que eu achei maravilhosa para esse tema que a gente está tratando hoje. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade, para que a sua dor não seja simplesmente orgulho infinito. Olha que maravilha, o Senhor transforma o veneno de nossos erros. Como nosso Pai é maravilhoso. Os nossos erros, as nossas culpas,
acaba sendo transformado para a gente estar resgatando, para estarmos nos melhorando. Então, quando a gente pratica algo que a gente acredita que estamos fazendo errado, Deus coloca novamente esse erro numa próxima encarnação para que a gente possa estar se burilando, estar se melhorando através desse erro, dessa culpa que a gente fez. No livro Ação e Reação, eu vou passar uma experiência, nos deparamos com as experiências da vida de Adelino Correia. São várias histórias nesse livro, mas a história do Adelino nos mostra equívocos e dificuldades em vidas anteriores. Quando na vida anterior, que ele é Adelino nessa vida que ele fala no livro, na anterior ele era Matim, e ele mandou matar seu pai para casar com a sua madrasta. O crime se efetivou, ele realmente conseguiu matar o pai com a ajuda de 2 funcionários, mas a perseguição sofrida por ele foi tão intensa que ele não conseguiu ser feliz no casamento. As lembranças do ato e a perseguição de seu pai desencarnado o levaram à loucura. E posteriormente, no mundo espiritual, ele passou a sofrer, se deparando com a sua cobrança da sua consciência e também com o seu pai, que aí o encontrou e os dois ficaram por 11 anos na erradicidade, sendo acolhido após esses 11 anos pela espiritualidade. O livro nos mostra como muitas de nossas atitudes, ela pode reduzir nossas dores. Porque Adelino, nessa encarnação, ele é um homem bom, ele é um trabalhador dedicado, caridoso, ele auxilia muitos enfermos e muitas crianças, abandonadas, dentre elas os 2 que ajudaram ele nesse ato na encarnação anterior, e o seu pai, que acaba vindo para ser filho dele e para ele criar sozinho, são acolhidos como seus filhos os 3. No livro Ação e Reação, ele nos mostra que as nossas ações, elas são engendradas. A vida, somos impactados por uma reação. Então cada ação que a gente tem, a gente vai ter uma reação. Quando nossas ações são positivas, como nesse caso, nessa encarnação, que o Adelino acaba se redimindo, perante o seu pai, e fazendo tudo que ele se propôs nessa encarnação de estar acolhendo essas crianças, então ela acaba sendo auxiliado muito pela espiritualidade superior, justamente por essas ações que ele tem, de estar resgatando sua encarnação anterior. A doutrina dos Espíritos nos mostra que os chamados karmas, eles são conceitos imprecisos. Acreditar que somos condenados na encarnação nos parece muito equivocado. Temos sim as dificuldades, mas se agirmos de forma concedente às leis de Deus, os nossos karmas, serão com certeza reduzidos e minimizados. Nesse caso do Adelino, no livro Ação e Reação, a ação dele nessa encarnação atual, resgatando essas crianças abandonadas, cuidando principalmente daqueles que ele foi o algoz em outra encarnação, faz com que ele evolua muito nessa encarnação. E é isso que a gente precisa analisar nas nossas ações, analisar como a gente encara as dificuldades. Se a gente está encarando nossas dificuldades, como eu falei no início, com resignação, com fé, com aceitação, procurando nos melhorar no nosso dia a dia, ou se a gente está encarando com remorso, com raiva, não aceitando os desígnios de Deus para a nossa vida. No nosso próximo slide, uma frase maravilhosa. Toda crise
é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então toda crise, todos os problemas, todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia é fonte sublime para a gente se renovar. Se a gente, como eu falei nos slides anteriores, se ficamos parados, estacionamos. Sempre que as dificuldades aparecem na nossa vida, é para a gente nos reerguer, para a gente alavancar a nossa evolução. E a esperança, como eu dei o título para esse slide, é algo fundamental na nossa vida. Chico também nos fala numa outra mensagem: não importa, entretanto, o problema. Embora sempre nos pese as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo. Cada um tem suas dificuldades. Como falamos, estamos num planeta de provas e expiação. Temos dores. Necessariamente não precisamos ter sofrimento quando passamos por problemas de saúde, quando passamos por um desemprego, quando perdemos nossos entes queridos. É difícil? Muito. Não é fácil. Mas precisamos ter fé, ter resignação e acreditar sempre que tudo, como nos fala o Chico, o próprio Chico, tudo passa. E nos nossos entes queridos, a doutrina nos fortalece sempre, nos falando que vamos encontrar. Temos a saudade quando nossos entes queridos vão para a espiritualidade, mas temos a certeza do reencontro. Isso para nós é maravilhoso. Emprego, falta de dinheiro, tudo isso, se tivermos fé, se tivermos esperança, com certeza teremos sempre alguém que vai estar nos ajudando. Tem uma frase do Espírito, aliás, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que ele nos fala: Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes, que somos nós, nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do teu Evangelho de amor. Olha que maravilha. A esperança é um cântico sublime. A esperança a gente não pode perder nunca. É ela que nos mantém firmes, sabendo que a gente sempre vai vencer. E que se a gente depositar nossa confiança em Deus, nossas dificuldades sempre ficarão menores. Nosso próximo slide, que eu dei o tema de gratidão para encerrar a nossa palestra. Por que gratidão? Né? Porque, como a gente falou desde o início, a gente precisa sim agradecer as dificuldades, porque sem elas a gente não sai do lugar, a gente estaciona. Chico nos fala numa frase maravilhosa: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Eu peço licença ao Chico, da espiritualidade, para colocar essa frase. Para mim também, as dificuldades que enfrentei, se não fosse elas, eu não teria realmente conseguido nada. Se não fosse a doutrina, se não fosse todo o amparo que a gente tem da espiritualidade, a gente não sai do lugar. Se a gente não tiver essa fé, se a gente não tiver a certeza de que as dificuldades são alavancas para o nosso aprendizado, a gente não sai do lugar. Os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e vão existir sempre. A forma como a encaramos
é que faz a diferença, é que é de fundamental importância para que consigamos extrair delas o progresso e o aprendizado. Para que construamos um mundo íntimo mais consistente e vinculado aos mais novos sentimentos e valores emanados pelo Cristo. Essas dificuldades nos fazem nos melhorar como ser humano. E o que a gente busca, o que a gente precisa, realmente é trabalhar as nossas virtudes. E essas virtudes a gente só consegue trabalhar se a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos, começar a aceitar as nossas dificuldades, aceitar as nossas imperfeições e extrair disso a nossa alavanca para a gente estar caminhando. A doutrina espírita nos ensina a ser gratos, pois a reencarnação é um ato de amor. É uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar. E, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de reconstituir e crescer. Toda vez que viemos para cá, a nossa reencarnação é a oportunidade que a gente tem de aprender. A gente sempre fala, o planeta Terra é uma escola. E nessa escola, a gente precisa fazer as lições que elas são colocadas no nosso dia a dia. Os encontros, os supostos desencontros, e por que não os reencontros? São oportunidades que nos apresentam para a nossa melhoria íntima, evolução e, portanto, mudanças em busca da sonhada felicidade, paz e equilíbrio. Cada encontro, cada desencontro, cada pessoa que passa na nossa vida, nada é por acaso. Sempre é para o nosso aprendizado. Aquela pessoa que a gente acha que é difícil da gente lidar, é o nosso maior professor para o nosso aprendizado. E a gente tem que agradecer, porque se a gente só tiver amigos, só tiver pessoas que nos elogiam, a gente não vai crescer. Então, por isso que o Chico nos fala nesse slide. As críticas nos auxiliam muito, que é com as críticas que a gente vai estar analisando aquilo que a gente fez de errado, aquilo que a gente tem que estar melhorando. E é por isso que ele fala que até as críticas nos auxiliam, e nos auxiliam muito. Não nos esqueçamos o que nos ensina Paulo. Em tudo dai graças. Paulo, nessa frase maravilhosa, nos fala isso. Em tudo dai graças. Aprende a ser grato. A ser grato por tudo que nós temos. Às vezes, na maioria das vezes, não às vezes, a gente reclama por algo de difícil que aconteceu na nossa vida hoje. Só que a gente não agradece todas as coisas que acontecem de bom durante o dia. Acontece uma que não foi legal, é nessa que a gente se pega, é nessa que a gente vai estar falando. Tem alguém que nos ajuda muito. De repente, naquele dia ele não está bem e nos fala uma palavra. De repente, a gente fica com essa palavra por uma semana inteira, por meses. E tudo aquilo que ele te fez de bom? Não conta. Então, que possamos, com essa frase de Paulo, começar a ser grato. Pensar e exercitar gratidão em tudo que nós temos no nosso dia a dia. No alimento que nós temos, no trabalho que nós temos, nos amigos que são maravilhosos e que nos impulsionam, nossa família, aquelas pessoas que a gente considera que não são nossos amigos, mas que também nos impulsionam ao crescimento. Que possamos agradecer de manhã quando acordamos e à noite quando vamos dormir. Agradecer pela vida, agradecer por estarmos aqui neste planeta, com as dificuldades sim, mas que elas são superadas com a nossa fé, com a nossa resignação, porque sabemos que o nosso Mestre Jesus
nos carrega nos braços a todo instante, nos auxilia a todo instante. A espiritualidade está conosco em todos os momentos. Então, que possamos nesse momento encerrar essa palestra pensando nessa frase maravilhosa de Paulo, pensando nessa frase de Chico, agradecendo as dificuldades que cada um enfrentou e que ainda vai enfrentar, mas que possa agradecer de coração, olhando para dentro de si e falando, ao terminar essa reencarnação, essa encarnação que nós estamos, sairemos com certeza muito melhores, porque aprendemos um pouquinho, porque entendemos que na próxima encarnação a gente com certeza vai estar melhor do que começamos a aprender a partir daqui. Então, nesse momento, que possamos encerrar nossa palestra. Agradeço a cada um por estar aqui comigo, em suas casas, para que possamos refletir sobre isso, para que possamos ser mais gratos a Deus, a Jesus e à espiritualidade. Agradeço novamente a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça. Agradeço a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. A espiritualidade da nossa casa, a espiritualidade de todos os grupos, toda a espiritualidade que nos ampara em todos os momentos, em todos os lugares que estamos. Nosso mentor incansável, que está sempre nos incluindo, está sempre conosco, nos conduzindo a ser esse homem de bem que falamos nesse dia. A eles, nossa gratidão por nunca desistirem de nós, sempre estarem ao nosso lado, nos auxiliando. E para encerrarmos essa palestra desse dia, agradeço a cada um. E como o nosso planeta passa nesse momento, todos esses momentos de angústia, de tristeza, eu gostaria de terminar essa palestra com uma prece a um espírito abnegado, que está sempre conosco, em todos os momentos que a gente pede. Todos eles estão, mas o Bezerra de Menezes, a gente sempre pede por todos os enfermos. Então eu gostaria de encerrar a palestra de hoje com a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Fazei, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Jesus possa nos fortalecer em mais esse dia, em mais essa semana, em mais esse ano. Que possamos ter fé,
esperança. Que possamos pedir sempre a equipe de BC, que esteja com todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, sejam nos hospitais, sejam em suas casas. Que possamos nos unir sempre em oração por aqueles que estão desesperados. Que Jesus nos dê muita paz, muito equilíbrio, e que possamos ter sempre fé, resignação e aceitação para os desígnios de Deus. Graças a Deus, agradeço a cada um por estarem conectados com os nossos canais,